Olá pessoal, tudo bem? Então, como sempre iniciamos, eu digo iniciamos porque eu não estou sozinha, eu estou na companhia do Espírito Santo, porque eu sei que Ele está aqui comigo. Eu ainda vou orar, já orei pedindo a Ele a permissão para eu apregoar sobre estas palavras que estão sendo ministradas aqui, que vão estar sendo ministradas na direção dele. Então, como eu sempre falo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, porque estando nós sob a graça de Deus, consequentemente, temos a paz com todos, estamos em paz conosco, em quaisquer situações da vida. Porque, como disse Jesus Cristo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Isso é o que difere quem serve a Deus, quem crê em Deus, quem busca a presença de Deus. Isso é o que difere dos que não buscam, porque os que não buscam ficam atribulados demais, se perdem. Não estou falando que nós não estejamos sujeitos. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Como disse o escritor de Eclesiastes, que está debaixo desse sol, está sujeito a tudo. E se nós não estivermos fincados na palavra de Deus, nós não temos força para nos sobressairmos diante das situações tão difíceis da vida. Por isso que nós precisamos da força divina para que nós possamos resistir os dias maus, resistirmos os dias de tribulações, certo? Então, que Deus venha nos dar sabedoria para sabermos viver bem aqui na terra e herdarmos a vida eterna. Bem, vamos pedir a Deus a inspiração dele nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, meu Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Pai, encha-me da tua graça, da tua sabedoria, porque sem ela, Pai, nada eu sei falar sobre o teu reino. Mas o Senhor, me enchendo da tua sabedoria, a minha boca poderá servir como a tua boca, Pai. Perdoe as minhas falhas por pensamentos, palavras e obras. Em nome de Jesus, porque assim Ele nos ensinou a orarmos, Senhor, pedindo a Ele, porque Ele é o próprio Deus que veio, né? Jesus Cristo veio como Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. E Ele nos ensinou a orarmos e pedirmos a Ti em nome dEle. Me dê a sabedoria devida para eu falar sobre esse assunto. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anjos. Vamos, gente, falar um pouco sobre anjos. É um assunto interessante, certo? Hoje nós estamos na era da graça, né? Pela graça do Espírito Santo. Tudo que nós queremos, nós devemos pedir a Deus por intermédio do Espírito Santo. Mas, por muito tempo, Deus enviou seus mensageiros, os seus anjos, para servir a humanidade, para servir a Ele. Porque nós somos criações de Deus, tudo na terra é criação de Deus. Ele criou tudo, 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 tudo. Então Deus é a força maior. Então os anjos, eles foram criados por Deus para seus serviços, né? São enviados de Deus desde o princípio e prosseguem. Eles prosseguem ainda. A gente é que não percebe, mas eles prosseguem ainda, certo? A serviço de Deus, são mensageiros de Deus. Mensageiros, os anjos são criações de Deus. Nós não podemos, de maneira alguma,
deixarmos de crer em Deus por intermédio de Jesus Cristo para crermos em anjos. Mas os anjos, eles vivem a serviço de Deus. Aliás, eles existem desde o princípio e prosseguirão até o final, que a gente escuta, a gente lê e escuta falar também sobre Apocalipse, que ainda vai se cumprir. Então, todos os anjos que são mensageiros de Deus são submissos a Deus. Todos são submissos a Deus. Apesar daquele anjo lá, né, que foi o primeiro anjo que se rebelou com Deus, nós sabemos que ele quis fazer as mesmas obras que Deus faz, e Deus disse: desça com todas as tuas obras, certo? E nós sabemos, na nossa Bíblia, ele tem o nome de Lúcifer, né? Lúcifer, que é chamado, ele era tido como um anjo de luz no princípio, mas depois ele se transformou no adversário de Deus, porque ele se exaltou, ele se rebelou com Deus e quis ser Deus. E Deus o expulsou do paraíso com todas as suas obras e ele desceu para o abismo. Aí, às vezes, a gente diz assim: nossa, mas as pessoas dizem que ele e suas obras estão na terra? Sim, estão na terra. Porque na época que Deus o expulsou do paraíso, que ele desceu para o abismo, a terra ainda era sem forma, era um abismo. Então ele ronda pela terra com todos os seus anjos que ele fez na época, que ele queria ser Deus, só Deus tinha capacidade para isso, mas ele foi ousado e quis fazer como Deus, agir como Deus, e ninguém pode ser como Deus. Deus só existe um e ele não divide a glória dele com ninguém. Não adianta ninguém querer se exaltar, querer ser maior do que Deus, querer ser igual a Deus, que não pode, certo? Agora, mas irmã Ilza, e esses anjos na terra, eles fazem mal? Fazem muito mal, eu acredito que fazem muito mal, se as pessoas não derem ouvido à voz de Deus. O que é não dar ouvido à voz de Deus? Não obedecer à palavra de Deus. Se as pessoas não trilharem nos caminhos do Senhor, não crerem na palavra de Deus, não obedecerem a Deus, essas entidades, essas potestades poderão causar danos terríveis às pessoas. E a gente tem como provar isso, certo? Só que essas entidades malignas, elas também estão sob o domínio de Deus. Por isso que é importante nós estarmos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, para estarmos ligados no Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo também. Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa só. Porque Ele nos dá o livramento necessário para que nós não venhamos a sermos atingidos por potestades malignas alguma. E eu vou dizer que todas essas potestades estão sob o domínio de Deus. Sabem por quê que elas estão sob o domínio de Deus? Podemos observar que todas estas potestades foram dominadas por Deus da seguinte maneira: quando o servo fiel de Deus, Jó, o patriarca Jó, foi provado, né, ele foi provado, apesar de ele ter sido um homem íntegro, reto, como diz a Bíblia, que não existe ninguém totalmente reto, mas é a Bíblia que diz que diante de certas pessoas, comparando Jó com certas pessoas, né, ele poderia ter seus erros, porque todo mundo pecou aqui na terra, certo? Somente Jesus, em verbo de carne, que não pecou, mas todo mundo pecou. Mas Jó não era motivo para Satanás tentar Jó. E
um anjo rodou a terra e voltou até Deus. E Deus disse a ele de onde ele estava vindo. Ele disse que estava rondando a terra e que foi até Jó. Se a gente for lá para o livro de Jó ler, a gente vai ver que Jó sofreu bastante porque Deus permitiu. Não foi porque esse tal anjo, essa potestade maligna, simplesmente quis fazer o mal a Jó e fez o mal a Jó por conta própria. Não foi bem assim. Deus permitiu que esta entidade maligna, esse anjo, fizesse o mal a Jó. Então ele fez tanto mal a Jó, que diz a Bíblia, que Jó era o homem que tinha mais herdades na terra. Era o homem que tinha mais poder aquisitivo na terra, mais equilibrado financeiramente, mais equilibrado na família, que tinha uma família muito linda, filhos, esposa, certo? Tinha muitas propriedades e amava a Deus de verdade. Mas esse anjo, essa potestade maligna, queria provar para Deus que Jó não era fiel a ele. Entretanto, Deus permitiu que esse anjo fizesse uma bagunça, essa potestade do mal fizesse uma bagunça na vida de Jó. E fez de modo que Jó perdeu tudo. Perdeu esposa, perdeu os filhos, ele tinha bastante filhos, perdeu seus bois, seu gado, suas fazendas, foi acometido com lepra, de forma que se coçava com caco de telhas, mas ele foi fiel até o fim. E depois Deus deu em dobro. Eu acredito, não sei se foi nessas mesmas palavras, porque o livro é muito grande, fala sobre toda a vida de Jó, o capítulo. E Deus restituiu tudo na vida de Jó, melhor ainda do que era antes, certo? Mas esse anjo só fez isso na vida de Jó com a permissão de Deus. Tudo só acontece com a permissão de Deus. Outro exemplo que nós temos aqui, vários exemplos. Deus também, com relação ainda à potestade, a anjo do mal, a esses anjos, a gente pode também provar que eles são dominados por Deus, porque quando o rei de Tiro, que era um rei muito mau, era mau, nós sabemos que Tiro, eu gosto muito dessa passagem, era uma cidade litorânea, certo? Do Líbano, da Fenícia, região da Fenícia, do Líbano. E na época era uma cidade que tinha um rei muito mau. Ele era muito mau, ele era muito exaltado, ele era muito soberbo, certo? E ele ficou tão exaltado que ele disse que Tiro estava crescendo muito, era uma cidade litorânea que exportava e importava mercadorias, tanto que muitas coisas para a construção do Templo de Salomão na época do rei Hirão partiram de Tiro para Jerusalém. Mas o rei de Tiro, ele foi muito exaltado, ele quis ser Deus, ele disse: agora eu já posso colocar a minha cadeira no meio do mar e me assentar como Deus. E na época o profeta era Ezequiel. E naquele momento ele representou a figura do Satanás, a figura desse querubim, desse anjo que se rebelou com Deus, né? Que é Lúcifer, que ele no grego parece, no grego ele tinha o nome de Lucifero, parece que era no grego, se não me engano, eu tinha até anotado aqui, né? Ele
e todos os que desceram com ele recebem o nome de Lucifero mesmo, certo? Lucifero. No grego, certo? E ele e a sua equipe, que caiu na época que ele foi expulso como uma estrela, ele caiu como uma estrela, que é também chamada estrela da alva, certo? E junto com ele, está escrito em Apocalipse também, eu não me lembro bem se é no capítulo 20, ou é 20, entre 20 e 22, por aí, e outras estrelas caíram junto com ele. Acredito que sejam as suas criações. E nós sabemos que eles são anjos caídos por causa disso aí, que alguém viu, né, descer do céu. O profeta Isaías profetizou também, né, Ezequiel, Isaías. E esse príncipe, o rei de Tiro, ele recebeu este nome de príncipe de Tiro justamente por isso, porque ele foi possuído. Ele ficou tão exaltado como esta entidade, esta potestade. E por que é que nós sabemos que é Deus quem domina todas as potestades? Porque quando ele disse que poderia colocar a cadeira dele no meio do mar e se assentar como Deus, Deus disse a Ezequiel: vá lá, Ezequiel, fale para ele que se ele realmente é Deus, eis que eu vou enviar inimigos terríveis para acabar com ele. Mais ou menos com essas palavras, e quero ver se ele vai ressuscitar. Está lá em Ezequiel. Essas passagens sobre Tiro se encontra aí lá no livro de Ezequiel, entre 26 e 28, certo? E eu vou enviar inimigos terríveis. E se ele realmente é Deus, ele irá morrer e irá ressuscitar. Então aí nós temos a prova também concreta de que Jesus é Deus, porque o único homem que morreu materialmente e ressuscitou foi Jesus, certo? E assim, gente, Deus permite. Deus, pela sua vontade, nos faz o bem, e Deus permite também essas entidades fazerem o mal a gente para nossa correção. É para o nosso próprio bem também. Aí muitas vezes a gente diz, mas Deus é amor, Deus não judia de ninguém. Não, Deus não judia de ninguém. Deus às vezes permite para que nós voltemos-nos para Ele, certo? Porque nós andando no caminho dele, nós vamos ser felizes, vamos dar bons frutos, vamos ter tudo o que precisamos nesta vida, o que precisamos, gente. Porque Deus não prometeu riquezas para ninguém, não. Tem gente aí que acha que Deus vai dar de um tudo. Vou ter um avião, Deus vai me dar. Vou ter um ônibus, Deus vai me dar. Vou ter uma limusine. Não, não é bem assim. Deus só vai nos capacitar a adquirirmos aquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, tá? O que nós precisamos. De nada nós teremos falta com Deus. Contudo, o que nós necessitamos, tá? Porque Deus também não vai nos dar algo que a gente não vai valorizar, que a gente não vai precisar, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que todo domínio no céu e na terra está nas mãos de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é a potestade maior. Quando se fala em potestade, não significa que no mundo haja somente potestades malignas. Não. No mundo há potestades benignas e malignas. Só que é Deus quem domina todas essas potestades.
As potestades do bem estão aí para fazerem o bem. As potestades do mal também podem serem permitidas por Deus para virem até as pessoas, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas voltem para Deus, voltem para o caminho certo. Viu, gente? É Deus quem domina tudo no céu e na terra. Portanto, quando nós formos ensinar as pessoas, nós não devemos amedrontar as pessoas. Nós devemos falar o que com as pessoas? Gente, nós precisamos sermos obedientes a Deus. O ser obediente a Deus só vai nos fazer bem, vai nos trazer saúde boa, tanto física como mental, certo? Saúde financeira, saúde social, tudo, gente. Não é porque as coisas acontecem assim no estalar de dedos, não. É por causa do nosso comportamento. Por exemplo, gente, não temos que sairmos por aí falando as coisas de quaisquer maneiras, não. Não basta a gente orar. A gente tem que orar e tem que obedecer. A oração vem junto com as boas obras. Olha aqui, se eu me alimentar mal, o meu corpo vai sofrer e o meu psicológico também vai sofrer, certo? Quantos de nós adquirem problemas mentais por causa dos nossos hábitos físicos? A palavra de Deus nos ensina a sermos moderados. Por quê? Porque se nós não formos moderados, nós iremos adquirir problemas para a nossa saúde. Vou dar aqui um exemplo. Se eu ficar apenas lendo aqui este livro, que é o livro sagrado, e não trabalhar, como é que eu vou adquirir o meu sustento? Ora, Deus quer tudo na medida certa. Eu tenho que ter hora para ler, hora para entender a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus. Eu tenho que ter hora para falar com Deus, orar, certo? Tenho que ter hora para trabalhar para o meu sustento. Tenho que ter hora para o meu descanso, hora para dormir, para o meu lazer, para descansar. Porque se eu não fizer assim, eu não vou ter saúde boa para cuidar de mim. E eu não vou estar sendo obediente a Deus. Porque até Deus descansou. Quando estava fazendo o mundo, Ele trabalhou e depois Ele descansou. Isso é porque tem que descansar só naquele dia? Eu acredito que não. É porque Deus nos deu exemplos, certo? De vida, de como nós devemos viver. Olha aqui, muitas pessoas dizem assim: está com problema psicológico, né? Está com problema mental porque não busca Deus e tal, e tal, e tal. Gente, o problema físico causa o problema também psicológico, certo? Se eu estou citando a minha pessoa como exemplo, se eu não procurar descansar o meu corpo físico e ficar apenas trabalhando, visando lucrar dinheiro e tal, e não procurar dormir, ou se eu ficar apenas lendo a Bíblia, orando, sem procurar descansar, sem procurar trabalhar, eu vou ser prejudicada, sabe? E eu vou estar adquirindo um problema psicológico. Por isso que Deus nos ensina a sermos moderados. O que é ser moderado? É a gente não ser exagerado em nada, fazer tudo na medida certa. Nós não podemos viver aqui na Terra somente trabalhando de dia e de noite. Não podemos viver aqui na Terra somente sentado, deitado numa cama ou numa rede, porque o corpo vai ficar, as juntas vão ficar duras, o corpo vai ficar desequilibrado, a mente também não trabalha, porque do mesmo modo que o corpo físico precisa de exercício físico, a mente também precisa de exercício, que
obrigue-a a raciocinar para que ela não venha a se acomodar e ficar danificada, como o corpo, assim como o corpo fica danificado, os músculos atrofiados, as juntas, certo? O corpo duro, sem condições legais para os movimentos necessários do corpo. A mente também, se ela não for exercitada, ela vai parar um dia. E aí vem muitos problemas, certo? Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, criticam as pessoas que incentivam a buscar a Deus. O buscar a Deus, gente, tem que ser tudo na medida certa, viu? Não é apenas ler e orar, não, e pregar a palavra, não. É muito mais do que isso. O servir a Deus envolve palavra de Deus, obediência a Deus, oração a Deus, que é a verdadeira religião, religar a Deus, e tudo na medida certa, trabalho com honestidade, certo? Lazer, porque nós precisamos disso tudo aqui na Terra. Nós não podemos fazer nada com exagero. Há um momento de falar, há um momento de calar. Está escrito lá no livro de Eclesiastes. Há um momento certo para tudo. Há um momento de dormir, há um momento de estar acordado. Há um momento de trabalhar, há um momento de descansar. Há um momento de se lavar, há um momento de se estar sujo no trabalho, na lida. Tem para tudo, há tempo determinado. A Bíblia nos ensina isso tudo, gente. Ser um cristão, ser um seguidor de Deus por intermédio de Jesus Cristo é obedecer em tudo isso. Não é apenas a pessoa viver lendo a palavra direto, apregoando para as pessoas, orando o tempo todo. Não é apenas isso não, gente. E nem querer viver vendendo a palavra de Deus, não. Não é isso não. Servir a Deus é ser uma pessoa moderada aqui na terra. É ser uma pessoa equilibrada, ter equilíbrio em tudo que vai fazer. A Bíblia nos fala muito sobre moderação. Então, voltando lá para o assunto dos anjos, os anjos, eles existem desde o princípio e prosseguem, certo? Até em Apocalipse a gente vê falar sobre os anjos que são mensageiros de Deus, mas todos eles estão sob o domínio de Deus. Se as pessoas obedecerem a Deus, anjo do mal nenhum vai fazer o mal a ela. O anjo que irá acampar ao redor dela é o anjo do Senhor. É o Espírito Santo, o anjo do Senhor, tá? Que vai acampar ao redor dela. Nós sabemos que Deus, Ele enviou esses anjos mensageiros sempre aos seus serviços à terra, desde a fundação do mundo, desde os primeiros, desde os primeiros acontecimentos na terra, certo? Aí a queda de Lúcifer com todo o seu exército, só que ele, seu exército só faz o mal às pessoas que não dão lugar a Deus, não obedecem a Deus, e Deus permite porque ele só age com a permissão de Deus. Toda potestade é submissa a Deus. Não adianta ninguém querer provar o contrário, tá? Porque nessa passagem aí de Ezequiel, quando Deus disse a Ezequiel, vai lá, diz a ele que se ele realmente é Deus, eu vou enviar inimigos terríveis para acabar com ele, quero ver ele ressuscitar. Se ele ressuscitar, ele é Deus. Então tudo é permissão de Deus. É permissão ou é da vontade de Deus? Nós vemos que Deus enviou esses mensageiros, por exemplo, quando foi para Jesus nascer, Deus enviou, aqui fala em Lucas 1, capítulo 1, a partir do verso 26, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo através do anjo Gabriel. Né? Nós temos também aqui ainda no mesmo livro de Lucas 1, no verso 13, o anúncio
do nascimento de João Batista, enquanto Zacarias estava lá no templo. E Zacarias ele ficou tão chocado com a visão do anjo que ele ficou sem falar. Ele só foi falar no dia da circuncisão de João Batista, que o anjo deu o nome do filho dele, mas ele havia ficado mudo. E aí, quando foi no dia da circuncisão, ele falou, ele disse o nome do filho, porque o anjo tinha lhe dado o nome do seu filho naquele dia no templo, lá no tabernáculo, né? No tabernáculo, acho que era tabernáculo mesmo, isso mesmo. Então, nós temos também os anjos que tiraram a pedra lá, que Jesus, quando Jesus ressuscitou, certo? Os anjos Maria, as Marias chegaram lá para visitarem o corpo de Jesus e os anjos falaram que ele não estava mais lá, que ele já havia ressuscitado. O anjo que apareceu a Jacó, certo? Nós temos também o anjo que apareceu a Abraão, né, gente? Os anjos que apareceram a Abraão anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Um anjo que coloca fogo em algum lugar, será que esses anjos aí era tipo o anjo Gabriel ou foi permissão de Deus? Fica a pergunta. Então, não era uma potestade do bem. Deus sempre, né, usou essas potestades todas, ou pela sua vontade, ou pela sua permissão, certo? Então, como Sodoma e Gomorra estava vivendo um momento que não estava agradando a Deus, certo? E aí Deus enviou 2 anjos primeiro, foram 3, né? 3 anjos a Abraão, avisando, e Abraão fez aquele interrogatório todo, perguntando se tiver um justo, 10 justos, tantos justos, o Senhor ainda põe fogo e tal e tal. Que é certo que Deus colocou fogo em Sodoma e Gomorra, esses anjos, e Sodoma e Gomorra ficou numa situação tão assim de devassidão que esses anjos eram perfeitos, em forma de homens, certo? Homens fortes. E eles hospedaram na casa de Ló, e ali os homens estavam tão devassos que queriam possuí-los sexualmente, certo? Não que a gente esteja aqui para falar de A e de B, não, nada disso, gente. As pessoas sabendo se comportar no mundo, sejam elas como elas forem, tem que saber se comportar, respeitando umas às outras. O respeito é fundamental, certo? Cada um vive como quer, certo? Cada um vive como quer, só que tem que respeitar as pessoas. E aquelas pessoas não estavam respeitando os anjos de Deus que estavam ali na casa de Ló, e aconteceu o que aconteceu. E nós devemos viver neste mundo respeitando uns aos outros. Eu creio que onde há o respeito, como diz o ditado, a liberdade de um começa onde termina do outro. A gente tem que aprender a respeitar e servir a Deus, ser obediente a Deus, não viver escandalizando, certo? Ser temente a Deus, ser trabalhador, não querer tomar nada de ninguém, porque existe uma passagem na Bíblia, ela em Provérbios de Agur, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, né? Não é isso mesmo? Então, a gente deve viver aqui trabalhando, com honestidade, para o nosso sustento, tudo com moderação. Não devemos fazer nada em exagero, porque Deus não quer, certo? Porque quando nós vivemos em exagero, o que é que vai acontecer? A gente vai sofrer, a balança vai pesar daquele lado do exagero. Sempre, certo? Se a gente tirar muito tempo
para descansar, a gente vai ter pouco tempo para adquirir o que precisa para o sustento. Se a gente tirar muito tempo para trabalhar para o sustento, a gente vai ficar desequilibrado no descanso e vai prejudicar o corpo físico e depois o psicológico e o espiritual. Porque quem não tem condição de se cuidar psicologicamente não terá condição de orar, de buscar a presença de Deus, certo? Nós devemos viver de maneira equilibrada, é isso que Deus quer, que nós sejamos equilibrados, certo? Então, como eu vinha falando aqui, esses anjos que falam na Bíblia, às vezes a gente tem esses anjos como uma pessoinha simples e indefesa, não eram seres fortes. Já pensou um ser para chegar e jogar enxofre e fogo em uma cidade, tudo pegar fogo? Para fazer a terra se fender, abrir e alguém cair dentro? Então eles existem, tá? Essas potestades existem, só que elas só vão perturbar a vida das pessoas, as quais Deus permitir que eles se intrometam, tá? Mas se Deus não permitir, como diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é mesmo? Então nós temos que ensinarmos as pessoas e vivemos crendo em Deus. E não apenas crendo, mas obedecendo a Deus. Porque isso é que é o mais importante, é obedecer. Não adianta sacrificar e não obedecer. Não adianta as pessoas se reunirem nos lugares, em oração, em louvor, em cânticos, e depois lá fora fazerem tudo errado e acharem que pode ter as coisas de qualquer maneira. Não. Para nós termos algo, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. A palavra de Deus é para a gente apregoá-la sem interesse de ganhar outra coisa, exceto a alma de alguém para Deus, gente. Certo? Jesus sofreu por nós, derramou todo o seu sangue por nós. Ele se fez maldição por nós. Não é lícito a gente viver vendendo a palavra de Deus. Não. Ele disse, dê de graça o que de graça tu recebeste. Tu recebestes. Está escrito, é lícito o empregado viver do suor do seu trabalho. Mas, gente, não é lícito uma pessoa enricar apregoando a palavra de Deus, gente. Me desculpem aí quem estiver ouvindo, tá? Mas eu digo assim, se as pessoas viajam muito, certo? Porque tem gente que para poder fazer o ídolo do Senhor, ela viaja muito, ela faz coisas que dão muito gastos a elas, aí sim precisa de bastante ajuda. Mas tem gente que não precisa de tanta ajuda sim para pregoar, só para pregoar a palavra, né? Que Deus veio, se fez carne, se fez maldição por nós, tá? A gente precisa tomar cuidado com esse desejo de querer tantas coisas dos outros, tá? Em troca da palavra, porque eu acho que muita gente já está aí recebendo o seu galardão e não sabe, certo? E eu creio que Deus não é servido disso. Nós vemos muitas pessoas que viajam, que vão para o exterior comprovar as passagens bíblicas através, eu acho lindo, sabe? E gastam muito, certo? Mas a gente vê gente também que quer ganhar muito e não fazem tanto para quererem ganhar tanto, certo? A gente precisa tomar cuidado, ter moderação em tudo, precisa ser moderado. Então, voltando aí ao assunto dos anjos, como eu falei antes, né? Nós, eu e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, não são seres singelos,
tipo uma criancinha, não. Os anjos sempre foram seres fortes. Mensageiros de Deus, gente, seres fortes. Interessante o nome deles, né, em hebraico. Eu ouvi uma estudiosa que mora lá falando, disse que o nome do anjo é Malá. Malá. E se a gente for observar como Ezequiel descreveu o anjo que ele viu em sua visão, já imaginaram esse anjo? A gente vê um anjo daqueles que Ezequiel viu, como será aquele anjo? Então, descrevendo os anjos, né, da Bíblia, a gente vai ver que eles não tinham assim o formato de uma criancinha loirinha de olhos azuis com asinhas, não. Eram seres fortes, valentes, certo? Tanto o anjo do bem quanto o anjo que Deus permite, que são esses que desceram aí com o inimigo de Deus, e que Deus permite às vezes na vida de certas pessoas, como Ele permitiu na vida de muitos, como o de Jó, por exemplo, certo? E eles não são pessoas que têm uma formação frágil assim, eu creio que não, mas pessoas fortes, pessoas que passam uma força muito grande, afinal são mensageiros de Deus, certo? São mensageiros de Deus. Agora, creio eu que nós somos mais ainda do que os anjos, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e eles são apenas mensageiros, certo? Nós podemos ser mais do que eles, só que nós precisamos obedecer a Deus, certo, gente? Sermos obedientes e crermos no Espírito Santo. Nós estamos vivendo a era da graça, certo? Mas nós não devemos ficar por aí amedrontando as pessoas com relação a esse anjo do mal, com as suas obras que desceram, que vivem fazendo mal na terra, não. Porque eles são dominados por Deus. Se nós orarmos e fazermos a vontade de Deus, vivemos em constante adoração, onde quer que estejamos, se estamos trabalhando, se vivermos também, quer dizer, o orar que eu estou falando em adoração, não significa que a gente irá deixar de cumprir com as nossas responsabilidades no trabalho. Não, porque senão, se a gente sempre vai ficar com uma lacuna se a gente deixar uma parte da vida da gente e focar apenas em outra parte, certo? Nossa vida de servo de Deus, de cristão, é o seguinte: trabalho, oração, fé, perseverança, trabalho, tá? Porque nós não podemos vivermos escanchados uns nos outros, não. Deus deixou todos aqui para viverem do suor do seu rosto, comer o seu pão amassado com o suor do rosto. Ninguém aqui pode viver, certo? Achando que o outro tem que sustentar ele, certo? Que tem que ser sustentado pelo outro, porque cada um tem suas dificuldades, suas fragilidades. Precisamos sim estarmos unidos, né? Como diz a palavra do cordão, um cordão de uma dobra é frágil, de duas é mais forte, de três é mais forte, de quatro é mais forte. Então, quanto mais nós estivermos unidos, mais força nós adquiriremos para vivermos bem aqui na Terra. Então, a fé não vai impedir um ser humano de ter uma depressão, a fé não vai impedir o ser humano de ter um problema psicológico ou físico, não, tá? Se o ser humano não for moderado, não for equilibrado, ele vai adoecer, ou fisicamente ou psicologicamente, certo?
A gente tem que viver aqui de forma moderada. Todos precisam saber que Deus nos ensina a sermos moderados. O que significa isso, professora Ilza, irmã Ilza? Significa que nós não podemos sermos exagerados em nada, tá? Nós devemos ser equilibrados, tá? Até a hora certa para trabalhar, para descansar, para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, para orar, certo? Para o lazer. Devemos ter a hora certa para tudo. E lembrar, mais uma vez, que a potestade das potestades, quando se fala potestade, não existe potestade só do mal não, tá, gente? A potestade do mal e a potestade do bem. E Deus é a potestade das potestades, é a autoridade das autoridades. Deus é quem domina tudo no mundo. As outras autoridades só fazem alguma coisa com a permissão de Deus. Lembrando mais uma vez aí para encerrar, que o anjo que fez mal a Jó só fez porque Deus permitiu. E Deus disse através de Ezequiel que iria enviar inimigo terrível, ou inimigos terríveis para acabar com a vida do rei de Tiro, e queria ver ele ressuscitar. Se ele era Deus mesmo, ele iria ressuscitar, certo? Provando que Jesus é Deus e foi o único que ressuscitou. Então, vale muito a gente analisar as coisas, as passagens bíblicas, para a gente ter entendimento e não ficar com esse medo. Mas, ao invés de medo, crer em Deus e obedecer a Deus através da sua palavra, com a moderação, certo? Deus é maravilhoso, tá? Deus é maravilhoso, só que Deus, Ele está de olho nas pessoas que vivem enganando as outras, fazendo mal ou fazendo bem. Ele está de olho, os olhos dele estão fixos em todo o mundo, tanto nos bons quanto nos ruins. E tudo está sob o domínio dele. Amém? E que Deus assim possa abençoar a todos. Se inscrevam no canal para que essas mensagens possam serem passadas de pessoas para pessoas, que mais pessoas possam ver essas mensagens. Lembrando, gente, que os anjos são mensageiros de Deus, tá? São mensageiros de Deus, certo? Eles não são mais que Deus, não são mais que o Espírito Santo, e que estamos vivendo a era da graça. Esses mensageiros existem desde o princípio e prosseguem, tá? São mensageiros de Deus. Só fazem o mal a alguém quando alguém dá lugar e Deus permite, tá? Mas Deus é quem manda em todas as potestades. E que Deus abençoe a todos. Fiquem aí com o meu abraço fraterno, o meu beijo no coração, aí da sua amiga, irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Que Deus abençoe a todos. Bye, bye.